Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Símbolos de Futebol. Já deixa o seu like, por favor, a sua ajuda ela importa, e se inscreva no canal. Bom, queria comentar um pouquinho sobre a terceira rodada do Flamengo nesse Mundial de Clubes 2025, nessa Copa do Mundo de Clubes 2025. Los Angeles Futebol Clube contra Flamengo. O pessoal fala LAFC, mas, sei lá, né? Acho que é mais fácil chamar Los Angeles mesmo. Los Angeles versus Flamengo, 1-1. Bom, diferente do Botafogo e do Palmeiras, o Flamengo, eu acho que ele fez uma terceira rodada melhor. Apesar do empate. Teve muitas bolas na trave, a Arrascaeta jogou demais. Aquele jogo em que o Flamengo, se ganhasse, seria merecido. Los Angeles fez a sua parte, não acho que tenha jogado mal, mas tá enfrentando uma equipe como o Flamengo, então a derrota, o favoritismo era do time rubro-negro, obviamente. E diferente de Palmeiras e Botafogo, eu acho que o Flamengo jogou melhor. O Botafogo, ele merecia no máximo o empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, eu acho que o empate foi muito generoso, mas muito generoso. É aquilo que eu falei no vídeo passado, a camisa pesou. A camisa do Palmeiras é infinitamente mais pesada que a do Inter Miami, que é um time recém-fundado, basicamente. Já o jogo do Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou bem e merecia a vitória. Mas era um jogo para cumprir tabela. O Flamengo já estava classificado em primeiro lugar e ninguém poderia tirar isso dele. O Flamengo já, desde a segunda rodada da vitória contra o Chelsea, o primeiro lugar já era do Flamengo, então foi para cumprir tabela. Tem isso também, então eu acho que o Flamengo ele não chegou jogando sério, como poderia ter jogado. E é compreensível. Não acho que o técnico do Flamengo, Luiz Felipe, teria que. Luiz Felipe não, Felipe Luiz, teria que colocar o time para jogar sério. Não faria nenhum sentido. Imagina, tem um jogo contra o Bayern de Munique mais pra frente. E não faria sentido simplesmente dar a vida em um jogo contra o Los Angeles. Assim como as outras partidas, não tem muito assim as outras partidas que eu falo dessa terceira rodada. Não tem muito o que comentar, principalmente essa, porque é simplesmente um jogo para cumprir tabela. Mas se tem alguma coisa interessante que aconteceu nesse jogo, além, é claro, das bolas na trave, foi o gol do Wallace Ian. Aí uma nova revelação do Flamengo, talvez. Muitos, claro, emocionados já vão falar que o cara é craque, que é o novo Vinícius Júnior, o novo Neymar, o novo não sei quem. Calma lá, né, pessoal? Mas, quem sabe, seja uma boa revelação do Flamengo, uma outra boa revelação. Pode ser. Mostrou personalidade e marcou um belo gol. O gol de empate foi um belo gol desse menino, o Wallace Ian, que entrou em uma Copa do Mundo e deixou a sua marca. Então, o Flamengo tem que sim blindar esse jogador e focar no desenvolvimento dele para que ele possa render o máximo possível, evoluir o máximo que conseguir e render muitos frutos, não só para o Flamengo, mas como para a própria carreira do garoto. Bom, pessoal, eu acho que não tem muito mais o que comentar. A minha opinião sobre o jogo é essa. O Flamengo não fez uma partida sensacional, longe disso. Fez uma partida meia boca. Porém, essa partida meia boca já era o suficiente para ganhar do Los Angeles. Coisa que não aconteceu, veio um empate. E do Botafogo e Palmeiras, o Flamengo, para mim, é o que melhor fez o jogo da terceira rodada. Hoje tem um jogo do Fluminense, pode ser que o Fluminense faça
a melhor terceira rodada entre os brasileiros. O Flamengo agora tem pela frente nada mais, nada menos do que Bayern de Munique. Sim, Bayern de Munique. E é o seguinte, se o Flamengo passar dessa prova de fogo no sábado, aliás, no domingo, contra o Bayern de Munique, para mim, as chances do Flamengo ser campeão mundial, olha, se não passa dos 50%, pelo menos chega nos 50%, porque o Bayern eu acho que é um dos times mais difíceis dos europeus a serem batidos. Não vai ser um Chelsea, vai ser um Bayern de Munique. Está em outro patamar. Tá na primeira prateleira dos europeus. Não que o Chelsea ele não seja um time de primeira prateleira, mas eu acho que o Chelsea ele ainda é aquele time que oscila entre a primeira e a segunda prateleira dos grandes clubes europeus. Depende muito da temporada e do elenco do Chelsea. No elenco atual, eu diria que o Chelsea é a segunda prateleira, tá? Diferente do Bayern, que é a primeira prateleira e está consolidado lá. Assim como o Real Madrid, como o Barcelona, enfim, entre outros clubes. Então, se o Flamengo passar do Bayern, as chances do Mengão ser campeão são muito altas. Ao menos para mim, para a minha visão. Mas é isso, pessoal. Como eu disse, não tem muito o que comentar, não faz sentido eu ficar me alongando nesse vídeo. Era mais isso que eu queria dizer. Em resumo, o Wallace parece aí ser um novo jogador, um bom jogador revelado pelo Flamengo. Flamengo que fez um jogo para cumprir tabela. E é isso. Valeu, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!